Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Brasil. Eu vou seguir nesse mesmo assunto, Pedro, porque eu acho que de fato essa iniciativa do Partido Liberal ontem foi extemporânea, né? Enfim, isso deveria ter sido apresentado lá atrás. Mas eu não seria tão rigoroso como foi, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes ao receber uma carta. Era uma carta, né? O Valdemar Costa Neto, o presidente do Partido Liberal, tinha declarado momentos antes que não havia problemas com o sistema eleitoral eletrônico adotado no Brasil. Ele fez elogio ao sistema, disse que era seguro, etc. e tal, e passou ao ministro uma carta, né, que relata conclusões de uma empresa contratada pelo partido para fazer uma avaliação lá ali do sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito mais uma contribuição, digamos assim, ou uma colaboração desse partido, do que propriamente uma afronta, né? A carta foi recebida pelo ministro Alexandre de Moraes como uma afronta, uma reação exagerada, excessiva. Ele, inclusive, a nota do Tribunal Superior Eleitoral, momentos depois de receber a carta, foi virulenta, desnecessariamente virulenta, cheia de adjetivos agressivos, inclusive com a determinação do ministro de tornar todo mundo ali réu lá naquele inquérito onde ele é o xerife, né? O da fake news. Dizer que, eu achei a reação do ministro Alexandre de Moraes, para dizer o mínimo, preocupante, né? Porque, afinal de contas, trata-se do presidente das eleições. É o cara que está presidindo as eleições. Como é que alguém pode se comportar dessa maneira, né? De uma maneira tão nervosa, com falta evidente de temperança, aquela temperança sobre a qual se referiu aqui no programa o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio, né? Eu fiquei um tanto quanto chocado, digamos assim, com a reação absolutamente exagerada do presidente do TSE a uma carta. Aí eu fico imaginando, porque ontem eu aguardei ansiosamente, né, a divulgação da resposta do ministro Alexandre de Moraes. Ele deu uma entrevista, tinha um monte de microfones na frente dele, muitos colegas ali e tal. Eu estava certo de que alguns dos colegas tinham feito duas perguntas que são fundamentais, para além do assunto tratado ali naquela visitação. Uma é a reportagem contundente do jornal New York Times, de página inteira, né, sobre os métodos autoritários, que o jornal chama de táticas autoritárias, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. O que é que ele pensa disso, né? Dessa reportagem. Acho que, e também a outra pergunta era a notícia crime que foi protocolada contra ele por 131 delegados aposentados da Polícia Federal, dizendo inclusive que ele não tem isenção para ser presidente do TSE, acusando as decisões do ministro Alexandre de Moraes de terem nítida conotação político-partidária. Tem coisas graves, sérias, acusações sérias, né? E isso está sob exame da Procuradoria-Geral da República. Mas acontece que ninguém fez essa pergunta. Nenhuma pergunta, nem outra. Nem perguntaram sobre, nem repercutiram a queixa-crime, nem tampouco essa questão aí da reportagem do New York Times. O que me levou à conclusão de que o ministro, com o seu comportamento, está intimidando, inclusive, isso. Isso é um comportamento de pessoas intimidadas, né? Porque, afinal de contas, é o assunto da hora. Eu não vejo... Sabe, o cara foi alvo de duas, né? Está no centro de dois acontecimentos políticos, ainda que um jornalístico, mas políticos importantes. Mas quando foi ontem, a coisa desandou de vez, quando o presidente da República, na sua live, ele comentou uma informação que chegou a ele, de que, ele até lê a notícia, a informação, de que a Justiça Eleitoral avalia, ou estaria avaliando, proibir o eleitor de votar vestindo a camisa verde e amarela, a camisa da seleção, né? O problema é que o presidente da República tem que ter conferido isso antes, né? Porque tem toda a pinta de ser fake news essa informação. Mas, de qualquer maneira, isso foi suficiente para que o presidente afirmasse que a decisão de determinar as Forças Armadas, que onde quer que estejam militares das Forças Armadas,
sessão eleitoral que proibir o uso de camisa da seleção será fechada pelas Forças Armadas. Isso foi o que ele prometeu, né? Mas, assim, é uma promessa. Vamos ouvir o que o presidente diz, mas, assim, tem toda a pinta disso ser fake news, né? Não posso imaginar que o TSE, apesar de todas as barbaridades que tem decidido, também, enfim, tomasse uma decisão como essa. Vamos ouvir aí o presidente. O TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre Moraes? Proibir usar a camisa da seleção? Olha, é interferência demais. Ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados em um mar de verde e amarelo votando? Aparecer o nome do Lula ganhando? É isso o TSE? É isso o TSE? Essas medidas é para proibir isso aí? Eu estou convidando a todos, voluntariamente, votar com a camisa verde e amarelo. Tá? O que as Forças Armadas puderem garantir, vocês votaram com o verde e amarelo, vai ser garantido. Vou determinar as Forças Armadas, que vão participar da segurança, qualquer sessão eleitoral for proibido eu entrar com a camisa verde e amarelo, não vai ter eleição naquela sessão. Pois é, você vê que é um discurso duro, né? Absolutamente duro, também exagerado, excessivo, né? Porque, afinal de contas, é uma notícia que precisa ser confirmada. Eu não me lembro de ter visto nada disso, nenhuma coisa concreta, nenhuma iniciativa ou qualquer representação, não sei. É verossímil porque a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, né? Não faz muito tempo, no Rio Grande do Sul, uma juíza proibiu o uso de camisa verde e amarela, de hastear a bandeira da seleção brasileira. A gente se lembra da bandeira do Brasil, né? Não podia ninguém colocar a bandeira do Brasil pendurada na janela. Quer dizer, a justiça brasileira produz coisas dessa natureza, mas o Tribunal Superior Eleitoral não creio que tomasse uma decisão como essa, e não há informação de que isso esteja de fato sendo avaliado. Tem toda a pinta de que o presidente, mais uma vez, se valeu de uma fake news para, enfim, criticar aí o TSE e o ministro presidente da Corte. O Cláudio.